Pois é, estamos juntos aqui com você pela rede Excelsior de Comunicação. Bem-vindo, bem-vinda. Você também que a partir de agora acompanha pelo Facebook e pode interagir com a gente. Hoje, 2 de abril, nós vamos falar sobre o autismo, que acomete muitas pessoas do mundo inteiro, de todas as classes sociais e etnias. E o grau de comprometimento pode ser leve, grave ou moderado. Vamos entender o que acontece com a pessoa com autismo e quais são as possibilidades de acompanhamento, de tratamento. Estão hoje aqui com a gente a fonoaudióloga, mestre em saúde pública e coordenadora do ambulatório de transtorno do espectro autista da Unijorge, Juliana Rocha. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Também o fundador da Associação de Familiares e Amigos da Gente Autista, a AFAGA, e também a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas com Autismo, a Abraça. O Agemiro de Paula Garcia, bem-vindo. Obrigado, bom dia. A gente começa falando então sobre essa data. Quero lembrar também que a produção entrou em contato com o Centro Estadual da Pessoa com Autismo, que funciona aqui no Campo Grande. É um trabalho realizado pela Fundação José Silveira. Também não foi possível estar aqui hoje presentes. Eles estão com uma atividade intensa hoje lá no centro e não estiveram presentes aqui no programa. Mas enfim, isso para dizer que existe hoje uma rede de articulação. Eu começo inclusive perguntando isso. Melhorou do ponto de vista do diagnóstico e do acompanhamento da pessoa autista ou ainda temos um caminho longo para seguir, na opinião de vocês que vivem, né, Argemiro, que inclusive tem um filho já adulto, autista, como é que foi lá desde o início e hoje? Você vê uma mudança nesse aspecto, Argemiro? Bom, você pergunta se melhorou. Eu acredito que melhorou. A gente, quando começou, a gente teve dificuldade mesmo de entender o que estava acontecendo. Hoje, autismo está na pauta, graças inclusive ao dia 2 de abril, que foi uma criação da ONU, a pedido da delegação do Catar. Eu não me lembro qual foi o ano, que eu me lembro foi o meu blog o primeiro a noticiar a criação desse dia. Então, o autismo hoje está na pauta. A gente encontra personagens de cinema, personagens de novela, pessoas autistas que conseguem se comunicar, estão dando depoimento. A gente criou a Abraça, a presidente da Abraça é uma moça autista de Curitiba, chamada Fernanda Santana. A gente tem o protagonismo de mulheres autistas pelo Brasil muito forte. Eu acho que as pessoas autistas do Brasil estão entre as mais ativas na militância pelos seus direitos. Então, mesmo assim, a gente ainda encontra dificuldades, claro. Quando a gente criou a FAGA aqui na Bahia, foi porque a gente não acreditava e não acredita que simplesmente ficar na mão de ONGs a gente vai conseguir atender a todo mundo. A gente acha que são necessárias políticas públicas. E por isso, assim, o CRETE, o Centro de Referência para Transtorno do Espectro Autista, que fica lá no Campo Grande, que é da Secretaria de Saúde, administrado pela Fundação José Silveira, e o Centro Pestalozzi, lá que fica na Londrina, que é da Secretaria de Educação do Estado, foram reivindicações daqui da gente da FAGA, porque a gente pensa que o Estado da Bahia é muito grande, não dá para uma ONG ou 2 ONGs atenderem. Tem cidades que a gente vai ter 2, 3 pessoas autistas só aí você não vai ter uma ONG para atender. Mas a rede de saúde pública e a rede de educação pública precisam estar em condição de acolher essas pessoas. E dar para elas tudo aquilo que ela precisa. Nós vamos continuar falando sobre isso. O Agemiro vai ter a oportunidade de falar um pouco mais dessa luta, dessas conquistas e desses desafios. E a gente pede também os ouvintes que interajam com a gente, tragam aí suas perguntas, suas questões para que a gente possa discutir. Agora com a Juliana, a questão mesmo do autismo, entender isso, como é que ele é classificado, falamos do espectro autista, o que é isso na prática, como isso vem considerado como uma doença, como tratamento, enfim. Por favor, presente para a gente aí o autismo. O autismo, ele é um transtorno, né, do desenvolvimento que atinge hoje, em média, uma pessoa a cada 59 nascidos vivos, né? E essa é um número americano, mas que a gente enxerga isso com muita clareza também aqui no nosso país. É um transtorno que vai atingir 3 âmbitos do desenvolvimento, que é a questão da interação social, da comunicação social, do desenvolvimento da linguagem
e a questão voltada para uma parte cognitiva que a gente chama de habilidades pré-frontais de teoria da mente e que envolve a flexibilidade cognitiva. Existem graus, né? O DSM-5 traz para a gente a divisão em graus, e eu digo seguramente que faz parte de um espectro, porque nenhum autista é igual ao outro. Todos eles vão ser diferentes com as suas características, então por isso que eu digo tanto, não tem receita de bolo, né? É importante que a gente compreenda que as alterações de linguagem e de comunicação, elas são persistentes, elas vão estar acompanhando esse sujeito aí durante toda a vida, e ele precisa, a gente tem hoje, pensando em estimulação precoce e na identificação precoce, a grande mudança que a gente pode ter, né? Seguramente os autistas de hoje, que nascem hoje, não vão ser iguais aos autistas que nasceram há 20, 30 anos atrás, e para isso a gente precisa rever esse estigma, né? Eu brinco que os filmes, aquele autista clássico dos filmes que se balança para frente e para trás, que é não verbal, que talvez nunca se alfabetize, não é a realidade de hoje, continua existindo, né, por conta desse nivelamento em graus, mas a gente tem muitas possibilidades. E para isso é necessário que se invista, né? Se invista em investigação precoce, em intervenção precoce, em terapias, né? Então, se isso faz a diferença, não é, Gemila? Essa possibilidade de contato, a rede de suporte, de apoio, já que há, do ponto de vista fisiológico, do desenvolvimento da pessoa com autismo, há possibilidade dela se desenvolver. Então, do lado de cá, a gente pensa nessas políticas públicas que você falou e na garantia desses espaços e dessas ações para que as famílias e as pessoas que fazem parte do espectro autista possam ter acesso a isso. E isso é o que vocês vêm batalhando aí através da associação. O caminho foi longo, mas ainda a caminhada continua, né? Através aí dessas duas entidades, da Abraça, que é uma associação brasileira para os direitos das pessoas com autismo. Aí eu queria que você falasse que direitos são esses, o que já foi conquistado e quais são as bandeiras que vocês ainda vêm levantando. Olha, os direitos das pessoas autistas são os direitos de todo mundo. Direito de viver em sociedade, direito de ser feliz, direito ao próprio corpo. O que quer dizer direito ao próprio corpo? Direito dela poder ser como ela quer. Ainda ontem eu estava vendo uma mãe no nosso grupo de WhatsApp da Abraça, que ela não tem diagnóstico de autismo, mas ela se sente autista, ela é mãe de uma criança autista, e ela começou a perceber que ela também é. E ela estava falando do direito dela decidir qual é o tratamento que ela vai ter. E isso é uma coisa que vai tão mais profundo, né? Quando você fala direito ao corpo, parece uma coisa assim, radical. Não, é o direito da pessoa falar, não, eu não quero tomar esse remédio porque ele me faz mal. Eu vou curar uma dor de cabeça, mas em compensação vou ter dor de estômago. Então a pessoa tem o direito de tomar algumas decisões sobre o corpo. E isso é uma coisa que as pessoas com autismo estão reivindicando. E, assim, autistas que conseguem se comunicar, nós tivemos em 2016 o EBA, Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas, e lá eu pedi para os autistas que falam, que se comunicam, falar, vocês têm responsabilidade com aqueles que não falam. E eu me lembro bem da Fernanda Santana e da Amanda Pascoal. A Amanda foi aquela mocinha que apareceu no Pedro Bial e no Fantástico. Elas balançando a cabeça, assim, com um ar de seriedade. E elas realmente, estão bastante envolvidas nisso. Falar assim, olha, eles têm o direito de ser como são. Isso não quer dizer que a gente não vai deixá-los largados. Ao contrário, eles precisam ser respeitados na forma que eles são, nas dificuldades e ajudá-los a superar. Eles reclamam, inclusive, do termo transtorno. Eles falam, nós não temos um transtorno, nós temos uma forma diferente de desenvolvimento que precisa ser apoiada de uma forma diferente. Uma condição, né? Olha aí, a gente discute também. Muito importante, né, trazer essa fala, porque por que a questão da fala? Aí a Juliana pode explicar um pouco pra gente, porque essa é uma coisa que caracteriza, né, as pessoas com autismo, exatamente essa dificuldade na questão da socialização e da fala. Então explica um pouco pra gente isso, como é que isso acontece e pode se desenvolver. Inclusive a ouvinte, nossa Rosa, aí do bairro da Ribeira, ela quer saber os sintomas do autismo, se podem demorar a aparecer. Geralmente eles aparecem nos primeiros 3 anos de vida, então tem mães que falam que perceberam nos primeiros 6 meses, existem alguns protocolos de identificação de alguns comportamentos diferenciados a partir do 6º mês, que precisam ser levados em consideração.
né? Então tem muito essa questão do bebê, por exemplo, não se afagar no colo do pai, e não é uma realidade para todos, é importante a gente dizer isso. É muito importante a gente desmistificar a ideia de que a criança com autismo não se comunica, ele tem um formato de comunicação diferente do que a gente espera, diferente do que estamos acostumados, mas eles buscam esse formato. Então eles podem ser não verbais e terem um comportamento gestual, por exemplo, que queira dizer algo, ou eles podem, por exemplo, eles terem oralizações, eles falarem, mas repetirem muito a fala do outro. Então esse comportamento na primeira infância, de repetir muito o que o outro diz, de ter dificuldades desse contato visual com esse pai, com essa família. Não é que os autistas não olham nos olhos, eles identificam as pessoas do seu convívio e as querem bem e as buscam, e isso também precisa ser desmistificado, mas há uma dificuldade de se colocar, de dizer o que se quer, de se mostrar o que quer, né? Então esses primeiros comportamentos, como essa dificuldade de contato visual com a família, essa dificuldade de ter um afago no colo dos pais, né? Tem muitas crianças que não conseguem ser amamentadas, por exemplo. Então é importante que a gente esteja atento a esses sinais dessa dificuldade de buscar outras crianças. Crianças têm identidade com crianças, eles buscam com outras crianças. Se tem uma criança que tem essa dificuldade de contato com outras crianças, também é um fator importante. Com crianças, não com adultos. Com adultos eles podem ter um bom contato. Então, como é que funciona toda a parte de educação? Claro, vencido essa etapa aí, a família depois que descobre, que começa a interagir, porque às vezes até mesmo o diagnóstico é tardio, como vocês colocaram, né? Até que se fecha esse diagnóstico, tem ideia do que se trata. Hoje, claro, com a informação, isso pode estar mais fácil, mas talvez ainda para algumas pessoas isso nem tanto. Mas a parte da educacional, o que a gente tem de garantias para que essa criança autista ela seja também alfabetizada, desenvolva seus estudos, já que a relação acaba sendo um fator importante nessa condição. Gemila, o que a gente tem hoje nesse sentido, o fator educacional? As crianças elas estão inseridas nas mesmas escolas, são escolas especiais, qual é a orientação para os pais nesse sentido, da educação das crianças? Bom, nós estamos vivendo um momento assim de repensar. O país está passando por algumas mudanças, né? Mas o paradigma, o conceito que a gente tem, que a gente da Abraça, da FAGA defendemos, é que a inclusão escolar leva à inclusão social. Você não vai conseguir que uma pessoa faça parte da sociedade se ela não vai naquele segundo degrau de inclusão na sociedade. Qual é o primeiro degrau de inclusão na sociedade? É a família. Então a família, como disse a Juliana, é o primeiro ponto de acolhimento. Mas o segundo ponto de acolhimento e socialização é a escola. Então toda criança com deficiência, e o autismo a gente brigou muito para que ele deixasse de ser encarado como doença e passasse a ser encarado como uma deficiência do que? De comunicação, de socialização. É importante que a criança com deficiência ela conviva com as outras crianças, que ela aprenda. Eu dizia há alguns anos, a gente tem um grupo antigo, já desde 96, no Yahoo Grupos, que troca de e-mails, e eu dizia, a gente não vai na escola só para fazer amiguinho, a gente vai na escola também para aprender a se defender. Eu, quando era pequeno, quebrei um braço porque eu estava no colégio e me passaram o pé, eu estava correndo, eu era pequeno, quebrei o braço, e eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado. E da mesma maneira, a criança autista ela não pode ser superprotegida, ela tem que ser colocada no meio, conviver. Vai ter aquela criança que vai ser protetora e que vai ajudar ela, vai ter aquela criança que vai ficar com ciúme e vai agredir, e aí o papel do educador é intervir para mediar essas relações sociais. E, sinceramente, eu não tenho todas as respostas. A gente está construindo, a gente está batalhando para construir uma sociedade que acolha a todos. É muito importante acolher a todos porque a gente, há poucos anos atrás, a expectativa de vida era baixíssima. A perspectiva, a mortalidade infantil era muito grande. Mas hoje a gente está garantindo vida para todos. Se a gente está garantindo vida para todos, a gente tem que ter garantia que essa vida seja de qualidade. E vida de qualidade não é viver isolado numa escola especial, num centro especial, numa comunidade especial. É viver em sociedade. Seja surdo, seja cego, seja cadeirante, seja autista. A pessoa tem que poder, tem a oportunidade de viver junto com as outras, de produzir. Pois é. Esse
a grande reivindicação que a gente faz. E a família precisa encontrar esse suporte, né? A sociedade precisa dar conta disso, ser de fato inclusiva, não só no desejo, não só na lei, mas nos aspectos práticos. Para não acontecer o que acontece com essa ouvinte, nossa ouvinte Lara, que traz esse depoimento. Ela tem um neto que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos, ele está agora com 3 anos, e ela ficou sem chão, palavras aqui da nossa ouvinte. Não conseguia falar com as pessoas mais próximas e até parentes também. Ele faz terapias todos os dias, mas é muito difícil para mim, pois não conhecia esse transtorno. Ele chora muito e às vezes agride a quem está ao lado dele, puxa o cabelo, enfim. E ele ainda não fala. Enfim, o diagnóstico para a família muitas vezes impacta. Olha o depoimento dela, não falei para ninguém, não sabia como lidar, não conhecia esse transtorno, para mim também é algo novo. E como essa pessoa, Lara, pode ajudar essa criança para que ela se desenvolva e ela também encontrar o suporte para que ela possa conduzir, né, na sua caminhada. Quais são as orientações que vocês dariam nesse sentido, Lara? Obrigada, Lara, por partilhar com a gente sua história. Deixa eu só salientar uma coisa rapidinho, eu passo a palavra para a Juliana. É muito comum criança autista chorar muito, ser agressiva, por quê? Porque ela quer comunicar alguma coisa que ela está sentindo e não está conseguindo. E aí a gente tem aquela fonoaudióloga que vai falar de comunicação. Mas existem, no entorno do autismo, né, fazendo parte do autismo com coisas menores, existem, por exemplo, a dificuldade de sentir o próprio corpo. Então, uma coisa que a gente repara é que crianças autistas, elas se acalmam quando são colocadas dentro d'água. Né? Criança autista gosta de nadar muito. Eu tenho um colega de faculdade que hoje eu olho para trás e falo, aquele cara era autista. Eu já falei para ele, eu acho que você é autista. Ele olhou para mim e falou, é? e a esposa dele acha que ele é autista. Ele adora nadar. Né? Por quê? Porque o ar envolve a gente e a gente sente os limites do próprio corpo, a gente sabe onde a gente está. Mas quem tem essa dificuldade é como se fosse um painel, o painel da mesa de som daqui de vocês. São vários botõezinhos. Alguns botões estão no volume máximo, alguns estão no volume mínimo. Então, se a audição estiver no volume máximo naquele momento, vai ser extremamente doloroso ouvir. Isso. Mas e se aquilo que a gente chama de sentido proprioceptivo, que é o limite do corpo, ele estiver no mínimo, você vai entrar em desespero, porque você não vai saber onde é que está seu corpo. E aí a água, como ela é mais viscosa, como ela troca calor, né, tem uma capacidade de calor diferente, ela envolve a criança e a criança então ela se acalma, fala, meu corpo ainda está aqui. Né? E inclusive isso foi um pedagogo autista, se eu acabar, que eu perguntei por que a pessoa autista se autoagride. Um dos motivos é esse, é sentir o corpo. E alguns mordem o próprio braço, por exemplo, fica marcado de tanto querer sentir o corpo. E a falta de comunicação gera agressão. Aí só a Bárbara, você já fala, Juliana, ela pergunta também, por que os autistas se incomodam tanto com o som? Aí, é importante isso, pegando esse gancho aí desses exemplos tão bacanas que a Gemira trouxe, é importante que a gente entenda que grande parte da base do entorno do autismo são as alterações sensoriais. Então, não é só não sentir o corpo, muitas vezes eles não ouvem como nós ouvimos, não veem como nós vemos, né? Há alterações nas entradas sensoriais que são muito claras em 100% dos autistas em diferentes graus. Então, é exatamente isso. Então, às vezes, um som que pra gente é um som numa altura, entre aspas, bacana, pra ele é um som muito gritante. Assim como uma luz, assim como a dificuldade de compreender esse próprio corpo. Então, às vezes, eles se batem para que eles possam se sentir mesmo. E as dificuldades de comunicação agravam isso. É muito difícil você não conseguir passar para o outro que você está se sentindo incomodado, que você está com dor. E é muito difícil você nem perceber que o que você está sentindo é dor. E aí toda essa questão do acolhimento, do entendimento, de se saber lidar, buscando esses caminhos, faz toda a diferença. Felipe está aí no centro da cidade, na linha 1, participa com a gente, uma alegria falar com você. Bom dia. Bom dia. Olá. Olá. Estamos te ouvindo, querido. Sua dúvida, sua pergunta, comentário, enfim. É um comentário sobre essa questão do autismo, que eu acho interessante, trazido por esses dois profissionais aí da área. Dizer também que eu tenho um filho autista, né, e tudo que você realmente é uma situação muito interessante
interessante em relação à criança, principalmente autista, né? Como você falou, a questão dos gráficos também é muito importante hoje também, o acompanhamento dos pais também, que às vezes tem muitos pais que são leigos, né? Então, identifica que seu filho é autista, não identifica que seu filho tem aqueles traços daquela não é patologia, né, como vocês dizem, né? Como aquele quadro clínico, né? Mas mais prevalece sobre tudo isso é justamente o amor, né, que a gente traz para ele, né, a questão da inclusão social. Meu filho também, ele estuda no colégio grande, então a interação dele desde pequeno, né, tinha aquela dificuldade de se relacionar com outra criança, né, teve um episódio, inclusive, que ele mordeu um coleguinha no braço, né, e isso teve quase um problema, né, por causa disso, né, no colégio e tal, mas isso, graças a Deus, foi revertido, e hoje ele é um garoto que tem 12 anos, né, e se interage muito bem com todas as pessoas do colégio, desde coleguinhas maiores que ele, até coleguinhas menores ou do mesmo tamanho. Ele conversa, ele se expressa, e é realmente aquela coisa, né, a gente, quando tem um filho assim com autismo, ou especial de qualquer jeito que seja, a gente não pode deixar ele preso numa redoma de vidro, né, como sempre foi uma tradição das pessoas, porque meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem autismo, né, então as famílias e os pais, por não terem conhecimento, sempre faziam o que? Internalizavam, né? Deixavam os filhos presos dentro de casa. A gente não pode prender eles, a gente tem que soltar, porque são pássaros lindos, são pessoas maravilhosas, e pode ter certeza que são pessoas normais como a gente. Obrigada, Felipe, pelo seu depoimento. Estamos aqui ouvindo atentamente, é isso mesmo, né? A Gemino que convive também com filho autista, a Juliana que no seu trabalho, na sua prática também tem acesso a essas pessoas. O que é que vocês complementariam aí a fala do Felipe? É exatamente isso aí. A gente tem uma pessoa que, em casa que tem dificuldades e tem habilidades, né? Meu filho Gabriel, como a gente disse, estava com 25 anos, ele patina, ele anda de bicicleta, teve um período que ele foi aluno do Circo Picolino e ele nada. A gente procurou dar a ele condição de ter assim, essa vida. A perspectiva que a gente tem ainda hoje, a gente está trabalhando para ele melhorar a comunicação. Ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação. Ele tem um vocabulário excelente. Ele tem, como a Amanda Pascoal, que eu já citei, ele tem hiperlexia, isso quer dizer que ele pensa por escrito, ele não pensa falando, ele tem uma facilidade enorme com a palavra escrita, ele lê bem desde 5 anos de idade, 4 anos de idade, mas ele não consegue articular as palavras que ele conhece para ter uma conversação, ele não sabe o que perguntar, ele não sabe o que responder. Então a gente está trabalhando ainda para ele melhorar. Hoje ele já consegue ter um diálogo de 3 frases, né? Ele não tinha isso antes. Então é sempre fundamental. E o papel do fonoaudiólogo, tem uma autista famosa, engenheira nos Estados Unidos, ela fala: invistam em fonoaudiologia. A engenheira Tempo Grande já está com quase 70 anos de idade. Pois é o caminho, né? E a Gilda, ela aqui do bairro do Retiro, ela pergunta, Juliana, tenho visto mais casos de autismo, o número de casos vem aumentando ou vem sendo mais diagnosticado? E aí dentro dessa pergunta, como é que é fechado mesmo o diagnóstico, né? O Gemiro tinha falado, eu achava que o colega era ou não é, para saber sou ou não sou, a criança é ou não é autista, como se chega ao fechar o diagnóstico? A gente discute muito esse aumento da incidência, né? É claro que existe a questão da melhora do diagnóstico, faz com que um número maior de pessoas sejam diagnosticadas, mas é notório o aumento. Eu digo que há 13 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o autismo, eu me encantei pelo autismo, pelo nome que ele tinha, eu não conhecia um autista. E hoje a gente tem nos mercados, na vizinhança, nas famílias, né, em alguns casos é importante que a gente pense nessa detecção precoce e tudo começa, eu digo que quando a criança aos 2 anos ela não fala, é quando geralmente o profissional, né, a família vai buscar ajuda principalmente de um fonoaudiólogo. O caminho, existem hoje alguns critérios e alguns testes que a gente chama de rastreio, né, alguns testes de rastreio de fácil acesso na internet. Eu vou só citar o nome de um que qualquer pessoa que tiver com dúvida pode procurar no Google, que é o MChat,
que é um teste de rastreio que vai falar se você precisa de uma avaliação neuropediátrica ou não. E aí esse sujeito ele precisa buscar um neuropediatra, e a gente tem muitos na rede pública, né? Então, por mais que obviamente é difícil dar atendimento a todo mundo na hora em que todo mundo precisa, mas o acesso em Salvador ele é possível. Então precisa de um neuropediatra que vai indicar aí as terapias necessárias. Geralmente é muito importante que ele tenha acompanhamento do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional e do psicólogo nesse primeiro momento, né? Porque são muitas manifestações que a gente precisa dar conta. A questão social é uma questão importante, a questão sensorial é uma questão importante, se não tratada, aumenta as dificuldades sociais e comunicativas desse sujeito, e a gente precisa fornecer para ele um formato de comunicação, seja pela fala, seja pela comunicação alternativa, seja pelos gestos. É muito importante buscar as potencialidades que todos eles vão ter. Eu digo que só precisa a gente encontrá-la, a gente buscar, mas ela está lá. Bacana. E reforçando o que o Felipe também disse, né? O apoio também à família. Potencializar essa família, instrumentalizar e mostrar para ela os caminhos que ela não está sozinha e que aquela é uma situação que ela pode dar conta com acolhimento, com amor, com a informação e saber os lugares certos onde procurar. E claro também, né? Cobrando aí as políticas públicas para a garantia dos direitos da pessoa com autismo, que é o direito de qualquer pessoa, mas eles têm, obviamente, as suas necessidades específicas. Eliette está no bairro do Itaigara, na linha 1, tem uma pergunta a fazer. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada. Eu gosto de saber se uma criança autista que é tratada com mais amor, carinho, atenção, compreensão, se a criança pode vir a ter um comportamento diferenciado da criança autista que é tratada com agressividade pelo familiar, pelo pai. E gostaria de saber também por que o autista, no dia do autista, é dia de usar azul. Obrigada e bom dia, viu? Obrigada, Eliette. Vamos lá. Bom, duas coisas aí, né? Vamos começar pelo Azul. O Azul foi aquela instituição que eu falei dos Estados Unidos, Autism Speaks, que eles, por acreditarem que a grande maioria dos autistas são homens, isso eu mandei um e-mail para eles e a secretária da instituição me respondeu. Então seria o azul, meninos vestem azul, né? O pessoal acredita que meninos vestem azul e só azul, então a cor do autismo seria azul. As moças autistas, que por serem mulheres têm mais facilidade de comunicação e por isso são mais dificilmente diagnosticadas, elas brigaram e o pessoal da Abraça conseguiu que este ano em Brasília, em vez de se iluminar os prédios públicos de azul, se iluminassem de colorido. Né? E justamente por que se fala em espectro autista? O que é o espectro? Em física, o espectro é o arco-íris. É uma diversidade que existe entre uma pessoa, como a Juliana falou, entre as pessoas autistas, como existe entre eu e você, entre eu e Patrícia. A humanidade é diversa. A gente tem muita diversidade. Agora, quanto à questão da criança tratada com agressividade e essa criança tratada com amor, sem dúvida, qualquer pessoa que venha a ser criada com agressividade, ela vai ser uma pessoa agressiva. Ela vai querer vai achar que as pessoas são diferentes umas das outras e que algumas pessoas são inferiores, outras são superiores. Né? Porque a importância da inclusão da criança autista, da criança com deficiência na escola regular com as outras crianças, é para que todas cresçam convivendo com o diferente. Que saibam que não é porque alguma pessoa tem deficiência que ela é inferior, não é porque a pessoa tem uma cor de pele diferente que ela é inferior. E em casa, eu sei do caso de um rapaz autista que deve estar com 30 e tantos anos, que a mãe mantinha ele trancado dentro de casa. Ele gritava. Aí quando a mãe abria o quarto para dar comida para ele jogava as fezes na mãe. Ele partia para cima da mãe para bater e a mãe dizia, eu não sei por que ele faz isso. Eu olhei para ela um dia e falei, você mantém ele prisioneiro, se você me manter preso eu vou fazer a mesma coisa. Então, assim, claro que esse era um caso extremo, mas existe uma diversidade muito grande de formas de tratar mal, e às vezes a gente trata mal sem perceber. Quando a criança quer fazer um carinho, a gente fica com medo. Quando a criança está com dor de cabeça e a gente não consegue identificar a dor de cabeça,
como é que a criança vai perceber? E ela vai responder com agressividade à agressão. Claro, entende, né? Você falava, tem os fatores aí de ordem interna da própria criança, as causas ainda são diversas para o autismo, fala-se em questão genética, hereditária, enfim, mas os fatores externos do ambiente também podem potencializar essas manifestações. Com toda certeza, o ambiente é importantíssimo para todos nós seres humanos, nós somos reprodutores de modelos. Se nós tivermos modelos adequados, de amor, de carinho, de cuidado, de compreensão, de respeito, a gente tende a reproduzi-los. Isso não é diferente com uma criança ou com um adulto com autismo, né? Então o ambiente ele é predominante para que a terapia tenha sucesso, para que a evolução da criança aconteça e para que ele possa ser inserido aí nessa sociedade, nessa escola, nesse ambiente. A gente quer já agradecer nos 2 minutos finais do nosso programa ao Argemiro de Paula Garcia, que esteve aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho aí à frente dessas organizações. Suas considerações finais falando das perspectivas e deixando também o contato para que famílias e pessoas que tenham interesse em conhecer mais do assunto possam receber também a orientação aí da Abraça que você e da FAG. Bom, a gente está com um site desatualizado da AFAGA, que é afaga.com.br, está desatualizado, a gente está precisando atualizar, mas tem os nossos contatos lá. Pode usar qual é o e-mail da AFAGA? Usa o meu mesmo, argemirogarcia@gmail.com, se quiser entrar em contato comigo, né? E lá, através da associação, o que vocês passam? Informações? A gente ajuda com orientação, a gente chama para mobilização, a gente traz esclarecimentos e contatos, coisas assim. Só sentir que não está sozinho, tem outra pessoa que passou por isso, tem um filho aí saudável, atuando aos 26 anos, já é uma grande experiência. Parabéns, Argemiro, obrigada por ter vindo. Juliana Rocha também, que é fonoaudióloga, fundadora da associação, membro lá do centro da Unijorge, do ambulatório de transtorno do espectro autista. Eu gostaria de anunciar que na quinta-feira, no dia 4, a gente está fazendo lá na Unijorge um evento também em comemoração, né? Esse mês tão importante, é um mês inteiro de ações, que não ficam só pelo mês, a gente faz o ano todo, mas no dia 4 a gente está tendo um evento lá gratuito, que vai contar com advogados, vai contar com muita orientação e muita comemoração a esse dia. É um dia que não é um dia, a gente tem muita coisa para comemorar, mas a luta ainda é muito grande. O contato de lá do ambulatório é 3206-8489. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo, eu tenho um site que é julianarochafono.com.br e lá vocês conseguem meu contato para que a gente possa orientar, trocar informações. Eu preciso também ouvi-los, eu quero ouvi-los e muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abraçarem essa luta junto com a gente. Obrigado também a todos os ouvintes que fizeram o programa com a gente, a Sônia de Brotas, a Ana do Jardim Santo Inácio, Ítala do Uruguai, Maria Auxiliadora, Bárbara, Felipe, Eliette, todos ligados aqui no Saúde no Ar. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Continuem ligados. Amanhã a gente volta, quarta-feira, é o nosso dia especial para falar sobre o Brasil do Bem, trazendo instituições que fazem ações para construir um Brasil melhor. Não perca, até lá.